já parou para pensar o que mantém um comportamento que você tem? É muito comum na literatura, e inclusive Hábitos Atômicos traz um pouquinho disso, a ideia de que a força de vontade é o que mantém o teu comportamento. É a força de vontade que faz você continuar as suas ações. E a força de vontade ela não é necessariamente um mecanismo, ela é parte de um processo que ajuda realmente na manutenção de um comportamento. Só que na literatura, você vai vendo que tem a literatura de entretenimento, Hábitos Atômicos, Poder do Hábito e por aí vai. E tem uma literatura mais acadêmica, mais técnica, que ela é mais rica. E geralmente essa segunda, ela não chega tanto às prateleiras. Quando chega, ela não é tão rentável. Então ela fica mais quietinha no canto dela. Não necessariamente são aqueles livros, nossa, é um livro obscuro que ninguém conhece. Não. Ele só é um livro mais difícil de achar. Mas ele não é obscuro, ele é um best-seller, só que de um tempo diferente. Só que esse best-seller de um tempo diferente, ele tem princípios que muitas vezes funcionam até hoje melhor do que os conceitos atuais. E isso acontece muito no mercado de produtividade, porque olha só, um jargão que a gente tem ali é que praticamente todo livro, coach, terapeuta alternativo e tal, ele vai te vender uma ideia de que uma rotina de alta performance ela vai depender da sua motivação, da sua disciplina e da sua força de vontade. Mas eles não te explicam o que são cada um desses elementos. Eles não te explicam o que acontece dentro de um comportamento para que você consiga manter ou não aquilo ali dentro da sua rotina. Porque olha só, se eu estou pegando uma teoria que ela está errada, um conceito que ele está errado, e eu vou construir a minha vida em cima disso, vai dar errado, obviamente. Porque quando aquela rotina não der certo, quando aquele comportamento não acontecer da forma ideal, eu vou começar a me culpar. E essa culpa que eu vou colocar para mim mesmo, essa autocrítica, ela não vai ser positiva, ela não vai ser legal. Ela vai começar a ter uma consequência prática e clínica que muitas vezes a gente não se dá conta. De que vou me desmoralizar, vou me desesperançar, me desmotivar, e eu vou achar que o problema sou eu. E bom, você faz parte da equação, então parte do problema é você, mas que nada mais serve. Então, para quê? Existe um livro que eu gosto muito, de uma autora, que eu tô para pegar a versão física dele, eu tenho no Kindle, que é Wendy Wood. E ela chama, o livro dela se chama Bons Hábitos e Maus Hábitos. E eu acho que ela é a autora mais próxima que a gente tem hoje de Skinner, de Watson, dos psicólogos de análise do comportamento, dos analistas comportamentais. Porque lá atrás, o próprio Skinner ele ajudou a gente a sistematizar uma ideia que até hoje ela funciona. E a Wendy Wood ela traduz isso pra gente de uma forma muito boa. Um comportamento, ele não é bom nem ruim, sem antes você avaliar o contexto. Se você não avalia o comportamento dentro de um contexto, você está numa análise errada. Você está numa situação errada. E ela traz, junto do Skinner, que o comportamento ele não é mantido pelo estado interno, ou seja, pela motivação que eu tenho, pela força de vontade ou coisas do tipo. Não. Ele é mantido pelas contingências. O que são contingências? É a relação entre o contexto que eu tenho e o comportamento. Esses dois elementos, contexto e comportamento, é o que me ajuda a entender toda essa equação. Dentro do comportamento vai acontecer a situação seguinte, que é o que a gente viu lá no livrinho do Poder do Hábito, que ele chama de gatilho, a gente chama de antecedente, o comportamento em si, que ele também chama de comportamento, e a recompensa, que a gente não chama de recompensa, a gente chama de consequência. Essa consequência ela pode ser reforçadora, aumenta a frequência do comportamento, ou punitiva, ela diminui a frequência do comportamento. Quando a gente não entende esses três elementos, fica difícil a gente fazer uma análise funcional do comportamento, que é o que esse comportamento tem de gatilho, ou seja, o que facilita a execução dele, o que esse comportamento por si só tem de acessibilidade, ou seja, o quão simples ele é de ser executado, e qual é a consequência que mantém ele, ou seja, qual é o reforço que faz aquele comportamento estar ali dentro da nossa própria rotina. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente olha para esse comportamento dentro da rotina, fica mais fácil. Dentro de um contexto, fica mais simples. Porque pensa o seguinte, quando você começa a usar a tua força de vontade para ir para a academia,
e você já está indo pela 10ª vez, pelo um mês consecutivo e por ali vai, o que está acontecendo aqui é um contexto ambiental mais a consequência reforçadora daquele comportamento. Onde é que entra a força de vontade aqui? A força de vontade ela entra como um contexto, um gatilho. Porque ela passa a ser não um mecanismo em si, mas uma narrativa que você constrói para o processo como um todo. Ah, tô indo na força do ódio. E tudo bem, que vá. Que você use isso como manutenção de um comportamento. Mas a força de vontade por si só não é um mecanismo. Ela é uma ação à parte. Entendendo isso, entendendo que até a nossa própria linguagem afeta a maneira como a gente se comporta, aquilo que eu acredito dentro da minha realidade, aquilo que eu vivi, também altera. Aquilo que eu enxergo ser possível, aquilo que eu enxergo não ser possível, também altera. Então, todos os elementos, verbais e não verbais, eles alteram o quanto um comportamento pode ou não acontecer. E isso é uma coisa que a gente ignora muitas vezes. Porque olha só, o que a pesquisa mostra pra gente? Você não tem um dado concreto de quantos dias você precisa para mudar um comportamento. Isso não existe. O que você vai ter é que isso tem uma autora que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela traz pra gente que é o seguinte: teoricamente, uma média, se a gente fosse fazer, é 66 dias para o comportamento se tornar automático. Só que não é só repetir o comportamento. Né? Tem um autor que ele tem um livro que chegou. Cara, é um autor muito antigo. Pra vocês verem como a gente é atrasado. O livro dele é de 1960, se eu não me engano. E esse livro chegou agora traduzido no Brasil, tem uns 3, 4 anos mais ou menos, que é o Psicocibernética, que é do Maxwell Maltz. E o Maxwell ele fez uma pesquisa lá em 1960, que era o seguinte: não tinha nada a ver com comportamento. Nada a ver. O Maxwell ele fazia uma pesquisa com relação a pessoas que faziam cirurgia plástica. E ele trouxe uma ideia de que, em média, as pessoas na cirurgia plástica elas demoravam cerca de 21 dias, ali 20, 21, 23 dias, para poder se perceber como aquela pessoa que tinha mudado a configuração da fisionomia delas. Mais ou menos nesse sentido. Daí, pesquisadores, desde sempre, extrapolaram. Leva-se 21 dias para você se acostumar com o comportamento. Leva-se 21 dias para você mudar um comportamento. E aí ficou esse jargão de 21 dias. Até no marketing, né? Lembra aquela coisa, o lançamento de 21 dias? Era para você botar 21 dias ali de campanha para você poder incumbir a ideia de que você está vendendo algo para aquela pessoa e ela se familiarizar com aquilo ali. Bobagem, bobagem. O Max ele trouxe umas coisas interessantes para a gente, que é a automaticidade de um comportamento junto com essa outra autora, a Filipa. Agora lembrei o primeiro nome dela, não lembrei o segundo. A Filipa ela traz para a gente essa ideia de que a consistência de um comportamento associada à consistência de um contexto e não necessariamente à quantidade de esforço que eu faço, mas a consistência do processo é o que de fato mantém aquilo ali. Ou seja, o que formou o hábito foi repetir o comportamento no mesmo contexto, dentro de uma maneira mais consistente. E não a quantidade de motivação, determinação que eu tenho sobre um comportamento. Não. O que mantém aquilo ali é o quanto eu quero executar desse comportamento, o quanto eu executo de fato e o ambiente que eu tô. E a Wendy Wood, ela traz isso pra gente. No livro dela, Bons Hábitos, Maus Hábitos, ela chegou a essa conclusão um pouquinho parecida. Um pouquinho parecida. Os hábitos existem, mas são interferidos pelo contexto. Eles existem na interface entre uma pessoa e o seu contexto. Mudar o comportamento através da intenção isolada, força de vontade, sem você de fato alterar o ambiente, alterar o contexto, não tem taxa de sucesso. Tem uma taxa de fracasso muito alta e previsível. Porque dentro disso ainda tem um outro probleminha que é a depressão de ego, que é um conceito que a gente tem do Roy Baumeister, se não me engano. Que ele tem um livro só chamado A Força de Vontade. E isso faz com que a pessoa ache, esse livro é de 98, se não me engano, ache que só fazer força vai funcionar. Só que você faz força, 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 você se trava, você se perde. E aí não sobra nada. Por isso que muita gente cansa, né? Uma fadiga cognitiva, uma fadiga
comportamental ali faz com que você não tenha energia para de fato mudar o que você precisa. E aí, novamente, o que acaba sobrando, para além de um mecanismo forçado, é o contexto. Tratar força de vontade como uma alavanca ou a principal alavanca de mudança nunca vai trazer um bom resultado. Então não é só fazer, você tem que avaliar o teu contexto, tem que avaliar o teu ambiente, avaliar as coisas que você está desenvolvendo. E aí qual que é o nosso grande problema? É que a maioria dos livros ainda continuam vendendo isso. A maioria dos autores aqui no Instagram, dos perfis de comportamento, continuam vendendo isso. Essa narrativa de que a força de vontade ela é o suficiente para você poder mudar um comportamento. Porque ela é atraente, porque a força de vontade é sua. Ela está no seu controle. Só que você não vive só dentro das coisas que vivem no seu controle. Não resolve o teu problema. Mas o discurso ele é motivador. E ele é prazeroso imediatamente. Ele é simples, simplista até demais. E ele faz com que você acredite que é só aquilo ali. Só aquela ação que vai dar certo. É o que eu brinco com os meus clientes. Você pode fazer um comportamento de maneira mecânica, e muitas vezes você vai ter que fazê-lo, sem motivação, dentro do mesmo contexto. Dentro do mesmo contexto. Continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo. Ah, mas eu não tenho uma emoção tão boa associada. Não tem problema, continua fazendo. Se isso é importante para você, se isso te ajuda a chegar onde você quer, continue a nadar. Continue a nadar. Lá na frente vai ficar mais fácil. Lá na frente, trabalhando outras situações da sua vida, entendendo o teu contexto ambiental, entendendo outros facilitadores, fica mais fácil. Então, quando você começa a olhar um modelo adequado para isso, um modelo atual, vamos dizer assim, você tira dele a força de vontade, entende que tem um contexto ambiental, que é o primeiro fator de mudança que você tem que ter, o que está acontecendo no teu ambiente. Depois, as contingências de reforço imediato, que é o nosso segundo fator, ou seja, o comportamento ele é mantido por algo benéfico ali imediatamente, uma consequência positiva. Então, o que traz de benefício imediato ao você realizar aquele comportamento. Depois, você tem o histórico daquele comportamento naquele contexto, ou seja, qual é a história que você tem sobre aquele comportamento, a narrativa interna que você conta, aí você vai trabalhando em cima disso, para que de fato você comece a mudar. Porque lembre-se, a mudança ela não começa pela motivação. A motivação, que é o motivo para a ação, muitas vezes vai vir depois da ação e não vem antes. À medida que você executa o comportamento, fica mais fácil de você achar motivos para fazer aquilo, não antes. Você pode criar narrativas que sirvam de gatilho para começar, para te impulsionar. Mas se você não fizer a ação, se você não executar ela, nada vai fazer você mudar isso. Nada vai fazer você mudar isso. A força de vontade, só para a gente terminar por hoje, ela vai aparecer no processo. Mas ela não é a alavanca principal, ela não é a principal responsável pela sua mudança. Tratar ela como essa alavanca é entender errado o processo de mudança. É acreditar num discurso que já não funciona mais. E aí entra o que eu pontuo aqui com vocês várias vezes, de que a gente pega os livros que estão em alta, geralmente a gente pega o resumo desses livros vendo perfis de coach, de gurus, de marqueteiros, que agora são influenciadores, porque o coach já mudou de nome, e acha que são essas pessoas que realmente entendem de comportamento, porque a gente olha um númerozinho grande lá de seguidores, curtidas e coisas do tipo. Mas elas não estudaram a parte técnica, a parte realmente que move o mundo. Porque o que move o mundo não é o palco, é o bastidor. E isso é uma coisa que eles nunca vão mostrar para vocês. Não estou me colocando aqui como acima deles, não é essa a ideia, mas é para você entender que tenha cuidado com o que você consome, tenha cuidado com o discurso que você está construindo para você mesmo. Beleza?